Pessoal, se você perguntar para o peixe o que é água e ele pudesse falar, ele não conseguiria explicar, né? Então, acho que os animais, de maneira geral, e o próprio ser humano, ele precisa de uma estabilidade para sobreviver, né? Ele sabe que para sobreviver ele precisa de uma rotina, comer, dormir, ir ao banheiro, beber água. Então essa rotina é necessária para a sobrevivência. Então, em torno dessa, digamos assim, base de sobrevivência, a gente cria uma normalidade. E aí a gente vai se aprofundando nessa normalidade e vai começando a achar que essa normalidade é eterna, que essa normalidade é para sempre. E aí a gente vai se viciando na normalidade. Em determinados momentos, há determinadas mudanças, muitas vezes elas são incrementais, de maneira geral, né? Elas são mudanças conjunturais em função de mudanças pequenas, políticas, mudanças econômicas, climáticas, etc. E que as pessoas meio que se adaptam, né? Com uma certa facilidade. Não é fácil, mas com certa facilidade. E existem outras mudanças que elas são mais radicais e disruptivas, e às vezes acontece de maneira muito rápida, e isso desestrutura as pessoas, né? Então nós vivemos hoje duas pandemias. Uma pandemia é a virótica do Covid, e a outra pandemia é a tecnológica midiática com a chegada da internet. Uma vinha caminhando já num processo, né, de disseminação e mortandade gradual das empresas, dos empregos, da forma como a gente pensa a sociedade, os negócios, etc, etc, mas com um timing um pouco mais longo, né? E de repente a gente junto com ela veio a pandemia do Covid. E o que eu acho que existe de comum entre as duas é a discussão sobre a própria normalidade. Nós estamos entrando, desde que a gente colocou os computadores para rodar, a gente vem colocando cada vez mais tudo dentro do digital, né? Tudo é digital. Cada vez mais as coisas são digitais. E aí a gente passa agora a viver num mundo em que o digital é a referência e o digital é muito mais flexível. Eu me lembro meu tio escrevendo matérias para mandar para a Folha de São Paulo, que ele era jornalista, ele revisando, então ele não tinha muito o que alterar naquele papel para mandar para a redação. Então ele tinha que se conformar com um determinado texto estruturado naquela folha de papel digitalizada, né, numa máquina elétrica. E hoje, aquela máquina elétrica é uma impressora que você nem mais imprime. E você modifica um texto com uma velocidade gigantesca. As coisas são muito mais fluidas, são muito mais dinâmicas. A cada ano vem um celular novo que te permite fazer coisas que o celular passado não te permitia, e o celular é praticamente uma prótese. Então é como se a gente tivesse a cada ano mudando a prótese da espécie. Então, quando a gente falar de um novo normal, nós temos que falar num novo modelo de normalidade. Uma normalidade flexível, uma normalidade dinâmica, uma normalidade mutante. E para essa normalidade, a gente não tem uma subjetividade preparada. O nosso emocional e a nossa intelectualidade ela foi desenvolvida para um normal muito menos flexível do que esse, muito menos dinâmico do que esse. A gente foi educado para repetir, foi educado para trabalhar numa empresa a vida toda, foi educado para ser empregado, foi educado para ter carteira assinada, né? Foi educado para fazer, aqui no Brasil, para fazer concurso público. E isso cada vez mais vai ficar cada vez mais incoerente, mais incompatível com esse novo mundo, né? Se vier mais epidemias que nem essa, a gente vai ter que viver num mundo de ciclos de pandemia. E a gente vai ter que estar preparado para isso. Então, existe uma nova normalidade. E o grande desafio que a gente vai ter nesse novo século, né, é se preparar para um novo estilo de normal. Toda nova geração, toda educação, ela tem que preparar os jovens para essa nova normalidade. Esse tema nova normalidade,
de futuro flexível, né? Trabalho flexível, está dentro da 4ª temporada que vai começar essa semana. Estamos terminando a 3ª temporada, a 3ª imersão no futurismo competitivo bimodal, e estamos começando agora a 4ª imersão. O que é uma imersão? Tem o texto que a gente vai construindo, agora nós estamos, na verdade, trabalhando em 4 e-books, e as pessoas acessam os e-books. Nós estamos trabalhando nesses 4 e-books, nós estamos trabalhando nas leituras, já temos 6 livros para a gente ler, são 6 livros clássicos para se aprofundar, e ao mesmo tempo que a gente vai lendo, a gente vai revisando a melhor forma de ler. Temos áudios exclusivos sobre os novos conceitos da escola internos, né? E tem a formação em futurismo competitivo, 4ª imersão, em que a gente vai passar para as pessoas os últimos conceitos da escola sobre futurismo competitivo. Temos um grau muito grande, muito satisfeito, de renovação das pessoas que estão dentro da escola, renovando. E eu convido você para vir, ser um futurista bimodal, conhecer a narrativa da escola. Nós estamos aí há 70 anos, porque nós pegamos a herança dos canadenses, que já estão há 70 anos discutindo mudanças de mídia na sociedade e os efeitos na sociedade. A gente pegou carona deles e está melhorando esse discurso. Nós somos a melhor escola de futurismo do Brasil, a mais consistente, a mais que tem melhor embasamento científico. Você tem que vir conhecer. Se você não faz parte ainda da comunidade aberta da escola, que não paga, mas recebe os artigos, esses artigos abertos, você me manda um zap. 21 99608 6422. Vou repetir. 21 99608 6422. Pô, quero ser bimodal.